tua vida por completo ao Senhor, e Ele vai mudar mais a tua história, porque Ele te ama. Vou te falar de um amigo, muito mais que um irmão. Quando eu estava sozinho, Ele estendeu as mãos, me pegou com os braços fortes, me livrou até da morte e restaurou meu coração. Esse amigo da vida tira o homem da prisão. Ele socorre os oprimidos, levanta quem está caído, traz o amor no coração. Quem é Ele? Ele é Jesus, o amigo fiel e verdadeiro. Quando estou fraco, Ele me fortalece, me faz um guerreiro. Ele é Jesus, o amigo fiel e verdadeiro. Quando estou fraco, Ele me fortalece, me faz um guerreiro. Ele é Jesus, o amigo fiel e verdadeiro. Ele é Jesus, o amigo fiel e verdadeiro. Glorifique esse amigo, irmãos. Esse amigo é fiel para contigo. Ele merece ser glorificado, exaltado entre as nações. E é eu e você que tem que glorificar o nome dele. Vou te falar de um amigo, muito mais que um irmão. Quando eu estava sozinho, Ele estendeu as mãos para abençoar minha vida, me pegou com os braços fortes, me livrou até da morte e restaurou meu coração. Esse amigo da vida, oh papai, muito obrigado. Ele socorre os oprimidos, levanta quem está caído, traz o amor no coração. Ele é Jesus, o amigo fiel e verdadeiro. Quando estou fraco, Ele me fortalece, me faz um guerreiro. Ele é Jesus, o amigo fiel e verdadeiro. Quando estou fraco, Ele me fortalece, me faz um guerreiro. Ele é Jesus, Ele vai te ajudar no que você precisa. Quem sabe amanhã mesmo você precisa de um milagre, e Ele é Jesus que pode tudo. O amigo fiel e verdadeiro, Ele é Jesus, o amigo fiel. Glorifique o nome desse amigo chamado Jesus, que Ele merece. Deus abençoe. Queridos adoradores, com satisfação d'alma, saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus. A Ele outra vez, voluntariamente, a nossa adoração com muita gratidão e felicidade na oportunidade de servi-lo, de adorá-lo, de engrandecê-lo, de ser crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo e dispenseiro da multiforme graça do seu senhorio no serviço cristão.
e como o horário não me espera, eu já convido você a abrir a vossa Bíblia, ou a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 10. Bendito seja o nome do Senhor. Eu já quero efetuar a leitura e pediria aos irmãos que não saia deste recinto antes de terminarmos a reflexão. Quantos podem dizer comigo amém? Você deu a sua palavra, garanta. Amém? Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à 9ª hora. Era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa. Repita comigo: chamada, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombrado pelo que lhe acontecera. Dá um amém forte que Deus merece. Oh, bendito é o nome daquele que está vivo. Aleluia ao nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, eu quero refletir com vocês sobre o tema: o milagre da porta chamada Formosa. Os irmãos podem repetir comigo uma vez? Vamos lá? O milagre. Pode ser melhor? Vamos estudar sobre o milagre da porta chamada Formosa. Bendito para sempre é o nome do Senhor, que é adorado nesta oportunidade. Adoradores, o templo reconstruído no ano 19 antes de Cristo, por Herodes Magno, rei da Judéia, possuía 9 portas, e entre elas havia uma porta central, a chamada Formosa, que
que era o destaque do templo, ou daquele templo. Primeiramente, destacava pela grandeza da porta, que por sua vez media 50 côvados de altura e 40 de largura. No côvado de 45 centímetros correspondia a 22 metros e meio de altura e 18 metros de largura. Era uma mega porta, era a maior do templo, era maior mesmo que a porta central do templo salomônico, era maior do que a porta central do templo que Zorobabel reedificou e que Ageu e Zacarias ajudou. Sim, verdadeiramente ela era a maior, e em sua grandeza tipificava, simbolizava, representava a pessoa de Jesus Cristo, o grande eu sou. Ele é o maior. Aleluia! Em segundo lugar, aquela porta destacava por sua beleza. A porta formosa, queridos, era feita ou foi feita de metal de Corinto, que por sua vez era o mais famoso e o mais caro metal da época, bem como a respectiva porta era revestida de ouro maciço e decorada em maracachetas de ouro. Segundo os estudiosos, quando a luz do sol refletia sobre ela a 3 quilômetros de distância, a 3 quilômetros de distância, quem via automaticamente ficava boquiaberto. Mas repito, acerca de que quando o sol refletia sobre ela, quem estava a 3 quilômetros de distância via o seu resplendor e contemplava a exuberância de sua beleza. Não foi diferente ou não semelhantemente, o Senhor Jesus Cristo mesmo declara, que ele mesmo autodeclara: eu sou a luz do mundo, um astro que clareia longínquamente. Mas vale ainda dizer que, segundo os históricos, segundo fatos históricos dos estudiosos, dizem que testemunhas da época afirmaram que, preste bem atenção, testemunhas da época afirmavam que ninguém via
de longe a porta formosa, sem que fosse atraído a ela. Ou seja, todos que havia era atraído a observar lá de perto. Semelhantemente, Jesus, desde o seu nascimento, atrai para si povos de longe, de terras longínquas. A exemplo, no evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 2, versículos 1 e 2, no versículo 1 diz: e tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, vieram ter com ele alguns magos do Oriente e perguntavam: cadê ou onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua glória no Oriente e viemos adorá-los. Sabe o que é que o texto citado me ensina, queridos adoradores? É que Jesus Cristo, desde o seu nascimento, começou a atrair as nações gentílicas para o reino salvífico. Segundo os estudiosos ou os historiadores, aqueles magos, um era da Grécia, o outro era do Egito e o outro da Índia. Um chamava-se Gaspar, o outro chamava-se Melquiar e o terceiro chamava-se Baltazar. E todos eles, quando chegaram perto do recém-nascido, tiraram do seu alforje, primeiro prostraram-se e adoraram, em seguida tiraram presentes e depositaram a Jesus incenso, mirra e ouro. Naquele momento, lá nos céus, eu acredito que Jeová estava carimbando: o meu filho nasceu, o verbo se fez carne e já está atraindo pessoas de longe para si. No evangelho segundo escreveu João, no capítulo 12, versículos 20 e 21, o texto sagrado nos ensina que era a festa da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e os judeus subiram para adorar, e os gregos se misturaram e também foram adorar. Quando chegaram no templo, viram a Filipe e disseram: Senhor, queremos ver a Jesus. Os irmãos, acredito que a maioria aqui sabe melhor que eu, que a Grécia é o berço da civilização cultural. Grego, por sua vez, não dá elogio a ninguém, não bate continência a ninguém, no seu natural não admira ninguém e nem expele elogio. Mas aqueles gregos ficaram boquiabertos como Nicodemos acerca da pessoa de Jesus e pediram para vê-lo. Jesus estava atraindo pessoas de longe, simples e inteligente, para a glória de Deus, nosso Pai e nosso Senhor. Queridos adoradores, em terceiro lugar, a porta destacava-se pelo seu investimento. A porta chamada Formosa também era chamada a porta de Nicanor, porque o custo de construção da mesma foi patrocinada por Nicanor, um judeu rico de Alexandria. Semelhantemente, vale dizer,
Deus patrocinou a nossa salvação e investiu alto, enviando Jesus para estar conosco. É por isso que Jesus, em João 14, versículo 18, ele declarou: eu não vos deixarei órfão, mas virei para vós. Aleluia. Fale para o seu colega aí: Deus patrocinou Jesus para você. Fale para ele. Aleluia. A porta chamada, o milagre da porta chamada Formosa, dando início ao corpo da mensagem. Em primeiro lugar, o milagre da porta chamada Formosa só ocorreu porque aquela porta, ou seja, só ocorreu o milagre da porta chamada Formosa porque a mesma era acessível. Era acessível. Segundo a arquitetura do templo reconstruído por Herodes, preste bem atenção nisso, queridos. A porta chamada Formosa ficava entre o pátio dos gentios e o pátio das mulheres. Gentil era a expressão usada pelos hebreus para com todos os povos que não fazia parte da agremiação de Israel. Preste bem atenção. Para os judeus, os gentios era a classe de gente pior na face da terra. No conceito deles, os gentios eram indignos e não mereciam a bênção de Deus. E o que falarmos das mulheres? O Oriente ainda hoje discrimina as mulheres. Nos dias de Jesus, a discriminação na sociedade judaica às mulheres chegava a tal ponto que todos os sábados os homens, os judeus ortodoxos, iam à sinagoga só para dobrarem os joelhos e dizerem a Deus: bendito seja o Senhor Jeová, que não nos fez mulher. Eles criticavam Jesus porque dava atenção às mulheres, dava atenção a uma prostituta. Eu estava lendo semana passada na revista Isto É, uma brasileira de 51 anos, engenheira, chamada Márcia Santos, foi morar e trabalhar em Dubai, nos Emirados Árabes. E ela teve que passar 13 anos servindo naquele país como professora, porque a tradição não permitia que ela, como engenheira, dominasse, desse ordem, desse orientação aos homens. Mas, queridos, Jesus veio quebrar paradigma. Jesus veio melhor, deixa eu dizer, aquela mulher na reportagem diz que ela se sujeitou a usar um objeto chamado abaia, que é aquele turbante preto que só fica o nariz de fora e os olhos, em algumas só os olhos. Ela teve que usar a turba, não podia mostrar o calcanhar, não podia andar de bicicleta. No dia que ela foi tirar a carteira de motorista, o sistema de trânsito ali pediu que o marido, que ela trouxesse por escrito do esposo a liberação para tirar a carteira. Mas o que
segundo a história ou a exegese deste assunto declara, é que naquele templo, só na porta chamada Formosa, ou só pela porta chamada Formosa, era possível, ou era que homens, mulheres, coxo, mendigo, aleijado, limpo, sujo, preto, branco, liberto e oprimido, poderia entrar em nenhuma das 8 portas. Qualquer tipo de pessoa era barrado, não entrava, mas na porta chamada Formosa, qualquer pessoa tinha acesso. Por quê, pastor? Ela era a porta intermediária, ela dava acesso ao interior do templo. Prova disto é que o coxo todos os dias sentava à porta chamada Formosa. Queridos, à luz da palavra do Senhor, está clara a tipologia. Jesus Cristo é o único acesso a Deus Pai, Ele é o único intermediário. A Bíblia diz em João 14, versículo 6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus Pai se não for por mim. Em Efésios capítulo de número 2, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: por ele ambos temos acesso a Deus Pai em um mesmo Espírito. Em 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, Paulo volta a declarar: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por muitos, a fim de dar testemunho ao seu tempo. É a Bíblia que declara que Cristo é acessível. Cristo não é um ser distante. Cristo não é um ser mórbido. Ele, embora sendo Deus, Ele é acessível. Você tem acesso. Quem comentou a carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 19 a 22, diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, isto é, pelo seu sangue, pelo véu, pela carne que foi rasgada e pelo vivo caminho que ele nos consagrou, pois temos um grande sacerdote na casa de Deus. Sim, cheguemos-nos a ele em verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado de água limpa. Sabe o que é que aprendo aqui? E quero dizer, toque no seu vizinho e fale para ele: o acesso está aberto. Você tem acesso livre ao trono do Senhor. Aleluia, aleluia. Toca no seu vizinho e fale: não tem bloqueio. Fale para ele: não tem bloqueio. O acesso está livre. Aleluia, aleluia. O acesso está livre, pode entrar, assim diz a palavra do Senhor: pus diante de ti uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Pois fechando ele, ninguém pode abrir, mas abrindo, jamais alguém poderá fechar. O Espírito vem dizer: o acesso para o seu milagre está
livre, está aberto. Segundo lugar, o milagre da porta chamada Formosa foi possível porque Pedro e João possuíam algo mais valioso que prata e ouro e deu ao coxo. E eu senti mais a confirmação de trazer esta palavra quando cantaram o louvor Entra na Minha Casa, e quando o pastor Menezes disse: a solução está dentro de você. Pedro e João tinham dentro de si algo mais valioso que a prata e o ouro, e ofereceu ao coxo. O coxo mendigava e pedia esmola. Olha para Pedro e João e diz: dá-me uma esmola. Pedro responde: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. O que Pedro e João tinham era mais valioso que prata e ouro. Em 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: não fostes com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foram, ou que fostes vós resgatados de vossa maneira de viver, nem pela tradição dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro, sem mancha e sem mácula. E se o sangue de Jesus excede em valor ao ouro e a prata, muito mais aquele objeto valioso que Pedro e João tinham e ofereceu ao coxo. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesus disse assim: o homem bom tira do bom tesouro do seu coração aquilo que é bom e dá. O homem mau tira o que é mau do seu coração e dá, pois daquilo que o seu coração estiver cheio, falará a boca. Pergunta ao seu irmão aí: o que o seu coração está cheio? Cheio de mágoa? Cheio de ressentimento? No seu coração você está dando uma carona à inveja? No seu coração você está dando uma carona à incredulidade? No seu coração você está dando uma carona ou moradia ao pecado? O Senhor vem dizer-te esta noite algo melhor há investido em você. Quer ver? Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Jesus foi interrogado pelos fariseus acerca de quando havia de vir o reino dos céus, ou acerca de quando o reino de Deus iria se manifestar, e se seria visível. Jesus responde dizendo: o reino dos céus não virá com aparência visível, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aí, claio, fou, aí amante, caio, tefaciá. Você vai entender o que é que Deus quer dizer. Em 2 Coríntios 2, versículo 7, Paulo usa o verbo ter, e é enfático quando diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, ou temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Primeira observação: o tesouro está no singular, referência a um só tesouro. Os vasos, no plural, a referência é a vários vasos. Escute bem. Segunda observação que me chama a atenção é que normalmente
ou que o tesouro é um objeto de grande valor. E por ser de grande valor, os antigos, quando queria deixar um tesouro para alguém, ia em uma caverna e escondia entre rochedos, debaixo da água, e escrevia um mapa com enigma, e antes de morrer, dava àquela pessoa que o respectivo desejasse, ou desejava que descobrisse aquele tesouro e tomasse posse. Na sociedade moderna, quem tem tesouro, normalmente deposita em cofres com segurança eletrônica. Mas o único ser na história bíblica e extrabíblica que teve coragem de depositar o seu tesouro, e que tesouro, Jesus Cristo de Nazaré, foi Deus. Ele depositou Jesus dentro de nós. Ele deu Jesus para morar dentro de nós. É por isso que Paulo diz assim em Efésios 3, versículo, os irmãos podem segurar que eu estou terminando, versículo de número 20, Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que dentro de nós opera. Faça assim com o seu dedo, por gentileza, e coloque assim, ó, e fale em voz audível comigo. Fale assim: dentro de nós. Agora olhe para o seu vizinho e fale: qual é o poder que opera dentro de nós? E o seu vizinho responda: Jesus. Jesus, fala aí: Jesus. Jesus. Já que ele respondeu que é Jesus, então fale para ele assim, ó: dentro de você tem remédio mais poderoso que a quimioterapia. Dentro de você tem medicamento mais forte, mais suficiente do que antibiótico. Fala aí: dentro de você tem um psicólogo, se necessitar. Tem um ortopedista para consertar ossos, se necessitar. Tem um cirurgião para fazer cirurgia sem deixar cicatriz, se necessitar. Dentro de você tem um médico que arranca tumor, arranca câncer maligno, e ele está aqui esta noite. Se é para Jesus, aplaude a ele. Urianda nogara chora, uyamara mantuiolo hayubarasui. Eu vim te dizer: para de gastar com os médicos. Entenda que dentro de você, eu não admito, irmão, eu não consigo na minha alma admitir ver muitos membros na igreja encurralado, afrontado pelo câncer, afrontado pelas doenças que estão deixando pessoas jovens paralisadas. Cristo é o tesouro de Deus. Deixa eu fechar. Quando Pedro diz: olhai para nós, o homem levanta as vistas, e o texto diz: esperando receber alguma coisa. Mas esse alguma coisa se tratava em denário, em dracma, em dinheiro, em moeda. E o coxo surpreendido: ô Pedrão, não temos prata nem ouro, mas o que tenho te dou. O que é que Pedro tinha? Jesus.
Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E para confirmar, Pedrão foi lá e pegou na mão e disse: levanta, levanta. E os artérios do homem se firmou. Ele tinha 40 anos de doente, desde o ventre de mamãe. Mas o texto diz que ele entrou no templo saltando e adorando a Deus. Adore a Ele, irmão. Sabe o que é que Deus quer que eu te fale ainda? Fale para o seu irmão assim, ele vai gostar depois. Fale para ele: não seja egoísta. Você tem Jesus. Ceda a Ele para alguém. Ofereça a Ele para alguém. Ofereça com fé a alguém. Seja remédio com o Cristo que está dentro de você para alguém. Ou você pensa o quê? Quando a mulher do fluxo de sangue toca a barra do vestido de Jesus, que Jesus disse: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Aí o discípulo olha para Jesus como quisesse dizer: Cristo, tu está blefando? A multidão é grande e todos encostados em ti, e tu pergunta quem te tocou? Ele disse: o toque não é físico, não é humano, o toque é sobrenatural. De mim saiu virtude. É uma versão minha. Você não é obrigado a crer. Para mim, sabe o que é que Jesus quis dizer a Pedro e aos demais discípulos? De mim saiu remédio. Eu mediquei agora alguém aqui. De mim saiu remédio. E ele pergunta: quem me tocou? Quem recebeu essa dose de medicamento? A mulher do fluxo de sangue disse: eu. E você pode receber a dose de medicamento agora. E glória a Deus. Eu teria pelo menos mais 2 tópicos para abordar, mas eu não quero, não devo e não vou estourar o horário. Em último lugar, o milagre da porta chamada Formosa foi além das expectativas daquele coxo. A expectativa daquele coxo era receber uma esmola que ao menos pagasse uma de suas refeições naquele dia, pois no dia seguinte, pensava ele, estar de novo à porta do templo para pedir esmola. Mas de repente ele é surpreendido. E talvez você veio aqui hoje, você está pensando o quê? O que eu estou sofrendo de ontem para hoje, que pode não parecer, mas o meu ministério tem a graça de ensinar, e eu gosto de ensinar. E eu dizer: mas meu Deus, por que uma mensagem, um ensino, mas com um tom de algo de milagre? Eu cheguei a dizer assim a Deus, irmãos, não peque não, mas eu cheguei a dizer: Deus, alguém vai pensar que é culto de libertação. E meu Deus, não é isso, mas por mais que eu tentei recorrer, Deus dizia: fale sobre isso. Fale sobre isso. Há alguém precisando de remédio, de ser curado, de ser sarado. E eu quero terminar lhe dizendo: o coxo foi surpreendido na porta chamada Formosa. Como, pastor? Surpreendido. Em 2 Coríntios 2, versículo 9, Paulo disse assim, Paulo declara: aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus vai lhe surpreender. No capítulo 4 de Romanos, versículo 8, Paulo ditou e Tércio, seu secretário adjunto, redigiu, dizendo:
Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não são, como se já fosse. Aquilo que você não conseguiu ver ainda, aquilo que você não contemplou, literalmente, Deus está dizendo: eu vou trazer a existência e vou literalmente depositar em você. Para terminar, de verdade, aleluia. Isaías 64, versículo 4, diz assim: desde a antiguidade, com os ouvidos não ouviram, nem com os tímpanos perceberam, nem com os olhos viram, um Deus semelhante a ti, que trabalha para aqueles que nele espera. E eu termino a reflexão em Isaías 43, versículos 12 e 13, que é simplesmente fantástico, como quando Deus se levanta e fala pela boca do profeta Isaías, dizendo: eu anunciei, eu salvei, e eu fiz ouvir. E não houve Deus estranho diante de vós. E vós sois minhas testemunhas de que eu sou Deus. Pois mesmo antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Turacalamashu mantém não tenaia. Digna milhoin tu inimost kenat nas te kof kan tui reba. O imlo raio de cova baço, urababa canto, rehaio chocho que takasu queimar, ai do tiquenoso, quero, estou cantando que o cofa casto que manahaya, sabe o que é que cuido? Alô, ai mini relo, raci ruia, explique lá, canto rio, e ruiandeha, irei te surpreender, irei fazer além da tua expectativa. Irei sarar os teus, irei fazer coisas extraordinárias entre os teus e na tua casa, para que saiba que sou Deus. Deus vai surpreender a sua casa. Segura o louvor, varão. Deus vai além das suas expectativas. Você entrou aqui pensando, uns pequeno, outros pensando médio, e outros lá no zero. Mas o Senhor diz: eu vou te surpreender. Ei, irmãos, não é só na Igreja da Graça que o missionário R.R. Soares faz aquela oração e diz: estende a mão em relação a minha, em direção a mim, Jesus cura. Aqui também Jesus é o mesmo, e Ele está passeando aqui. Ele é o mesmo que curou na Porta Formosa, vai sarar alguém. E pastor Menezes foi incisivo: Jesus está curando aqui. De pé, só para você guardar com você. O milagre da porta chamada Formosa foi resposta à oração. William Ward costumava dizer: o caminho entre Deus e o homem é percorrido de joelhos. John Wesley disse: parece que Deus não realiza nada sem antes nos ouvir pela oração. Porque é assim, não sei,
Mas ele responde. George Miller, antes de sua morte, fez pelo menos 7.366 orações. 363 delas Deus respondeu na hora. Deus está dizendo: você que clama a mim, eu te respondo. Eu te digo, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Quem não sabe? O milagre da Porta Formosa foi uma questão de fé. Toca no seu vizinho e fale para ele assim, ó: é pela fé. Ele vai surpreender suas expectativas pela fé. Levanta sua mão direita assim. Toca, varão. Canta todo mundo aí. Pode soltar bem alto. Eu quero sua mão direita. O mais alto que eu puder, só pra te ver. Canto no ar, o Ideloba canto debriadaço. Sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Vai recebendo ele aqui, e ele está visitando sua casa. Se renove esta noite, comece a adorar pela fé. Ele vai solucionar este problema. Me dá tua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Oh, faz isso, Jesus! Oh, coisa linda! Oh, adorando-lhe irante palácio. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Receba a unção do Espírito aí. Faz um milagre. Remote o que? Catunaço, ribacaço. O Iquenove a canto. Você está pedindo um milagre, ele está fazendo. Aleluia. Aleluia. Adore. Adore. Como Zaqueu, eu quero subir. Pode soltar a voz, queridos. O mais alto que eu puder, só pra te ver. Eu lhe pediria, fique ligado no trono. Adore, irmãos, adore. Sua mão direita, por favor. Levante mais alto. Eu preciso de ti, meu Deus. Sou pequeno demais, me dá tua paz, dá tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, Queima mexe com minha estrutura, sana todas as feridas. Abre a sua boca para falar em mistério com Deus. Quero amar somente a ti, Deixa eu te encher. porque o Senhor é meu bem maior. Ele é o nosso bem Faz um maior. milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. O coro, só mais uma vez, o coro. Entra na minha casa. Entra na minha casa, Entra na minha vida, Oh, aleluia. mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Deus estava lançando as estruturas. Quero amar somente a ti,
Você passou pela porta formosa. Estar aqui dentro. O que eu tinha na alma e no coração eu te dei. Te dei uma palavra que acredito ter vinda de Deus. E quero te oferecer que está dentro de mim. Eu quero te oferecer Jesus como teu Salvador, como seu bem maior, para entrar em sua vida, entrar em sua casa. Agora você, irmão, que também tem Jesus dentro de você, me convida esta pessoa que está aí do seu lado, à sua direita ou à sua esquerda. Eu pedi a Deus que trouxesse alguém para salvar esta noite. Esta pessoa está perto de você. Deus quer entrar na vida dele, na vida dela. Convida ela para vir à frente. Me traga a primeira pessoa para Jesus, me traga. Onde está a primeira pessoa? Venha. Venha voluntariamente. É a sua noite. É a sua vez. Cristo quer salvar-lhe agora. Queira Deus. Está vindo aqui a Uriancou, Macai. Eu faço somente a ti. Jesus tem mais. Tem 3 pessoas aqui. Eu quero a quarta. Eu quero a quinta. Venha, querido. A igreja está orando e Deus quer salvar você. Deus está mexendo com suas estruturas. Você está dizendo que não é hoje. Você quer protocolar um pouco mais. O Senhor diz: é agora. Chegou o tempo. Chegou a hora, querida. Venha, moça. Venha, capaz. Venha. Venha. Venha para Deus. Queira Deus. Me traga a quarta pessoa. Está vindo a quarta? É a quarta. Cadê a quinta? A quinta pessoa venha. Você está casa e o Senhor quer salvar a minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu Pai. Faz um milagre em mim. Ainda tem milagre. Deus ainda quer alguém aqui. A quinta pessoa, se estiver lá em cima, desça. Por gentileza, desça. Escapa por tua vida, querido. Venha, querida. Jesus quer lhe salvar agora. Queira Deus. Venha para Deus. Ele tem o bem maior para você. Pastor Menezes, dê uma salva. Está aqui. Está aqui. Levante as mãos, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu devolvo o microfone agora. Deixa eu falar só uma coisa para os irmãos. Está vindo mais uma? Está vindo mais uma. A sexta pessoa chegou. Deixa eu falar só uma coisa para os irmãos. Só um pouquinho. Olha, irmãos, o judeu, quando bate palma a essa altura que a gente bate, é para os homens. Quando é para Deus, as palmas acima da cabeça. Levanta suas mãos acima da cabeça. Coisa linda. Aleluia. Música
Queridos irmãos, distintos pastores e amigos, saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Venho com minha família, que é parte intrínseca do meu ministério, convidá-los a receber uma substanciosa e poderosa mensagem da parte de Deus, onde tenho convicção que Deus irá falar com você, bem como encorajá-lo, renová-lo, conscientizá-lo e, sobretudo, abençoar abundantemente mais uma vez o seu ministério. Colocamo-nos à vossa disposição para atender congressos, confraternizações, convenções, escolas bíblicas, cruzadas evangelísticas e todos os eventos que necessitar. Agradeço em Cristo a Deus Pai pelo imerecido privilégio de poder cooperar em seu reino. Muito obrigado e orem por nós.